Salve, salve pessoal! Cláudio aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos ao Bem Codado. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio, eu sou professor de desenvolvimento web, né? E também sou engenheiro de software, certo? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como utilizar o Flexbox e o Position, né? Flexbox e Position para posicionar elementos, certo? Então aqui, ó, nós temos uma div page. Essa div, dentro dela tem outra div com a classe about. Dentro da div about nós temos um título, que é o sobre Flexbox, certo? E daí a gente tem uma div about content com 3 parágrafos dentro dessa div, que são esses textos que estão aqui no nosso site, certo? Qual o objetivo aqui? Nós precisamos alinhar esses 3 textos aqui ao lado do título sobre o Flexbox, certo? E essa bola aqui, ela vai ficar posicionada absolutamente no canto da nossa tela, certo? Só para desenhar aqui o que a gente precisa, vou mostrar para vocês. Então aqui, deixa eu abrir o ScaleDraw, beleza. Vamos supor que aqui é o nosso about, né? E daí, nós temos o sobre aqui, por exemplo, tá? E daí, a uma distância do sobre, nós vamos ter alguns parágrafos, certo? Desse jeito assim, ó. E daí aqui, um pouco mais espaçado, mais um parágrafo. E aqui, o último parágrafo que nós temos, certo? E a bola, ela vai ser um círculo que vai ficar meio que nessa posição aqui, certo? Levando em consideração que essa parte do círculo, deixa eu ver se eu consigo, não consigo. Essa parte daqui do círculo que está fora do quadrado não vai ficar mostrando, sabe? É como se não existisse um círculo aqui. A gente vai ter esse círculo posicionado no nosso container about, né? Depois o título e os parágrafos, certo? O layout vai ficar mais ou menos assim. E como a gente consegue fazer isso? Vamos começar inspecionando a página e ver como estão os nossos elementos atualmente, né? Primeiro nós temos um título, depois a div, né? E dentro dessa div nós temos 3 parágrafos. Vejam que os parágrafos eles têm um margem em cima e embaixo, que é um margem padrão que o navegador dá para os elementos, sabe? Elementos de título tem esse tipo de margem padrão e parágrafos também tem. Nesse caso, esse título não está com esse margem padrão, porque eu tenho aqui no meu projeto um arquivo chamado Normalize que removeu o estilo padrão dos H2, mas manteve dos parágrafos, certo? Ok. Então, pessoal, não liguem muito para a estrutura de arquivos que eu tenho aqui do lado, tá? Vamos observar mais como a gente pode fazer com que esse layout aqui, que está em column, né, cada elemento um abaixo do outro, fique mais ou menos assim como está no nosso ScaleDraw, beleza? Então, primeiro, vamos começar pela div py, que é about, que é a py de todos esses outros elementos aqui, ó. Tanto do título, quanto dos parágrafos, quanto do círculo que está aqui embaixo, beleza? Então, vamos começar pela about. Na about, como visto aqui, ó, eu quero deixar o título ao lado dos parágrafos. Então, o que eu posso fazer é definir um display flex para esse container py, que seria o about, e só de definir o display flex, ele vai manter os 2 elementos alinhados lateralmente por padrão, certo? Porque o alinhamento padrão do display flex é em row, em linha, beleza? Então, ó, olha o que vai acontecer. Vou desmarcar somente o display flex aqui. Esse daqui, por enquanto, eu vou deixar marcado, tá? E daí, adicionando o display flex, vamos ver como o nosso site ficou. Beleza. Agora nós temos todos os elementos laterais. Vejam que sem o display flex, todos eles ficam em coluna. Com o display flex, todos eles ficam laterais. Mas ainda não é assim que a gente quer, né? Vendo aqui esse lindo design,
o título é ao lado dos parágrafos e a bola é bem aqui no cantinho. Ainda não está assim, mas vamos corrigir isso aí, certo, pessoal? Então, para tirar essa bola daqui, ó, a gente vai utilizar umas propriedades de CSS de posicionamento, tá certo? Para posicionar essa bola de forma absoluta no nosso container, a gente precisa no ContainerPy ter um position relative. A gente já tem isso aqui, ó, o ContainerPy é o about, a gente já tem um position relative aqui, beleza? Então, precisamos ir na classe da bola, que é essa div aqui, ó, about circle, e adicionar a ela um position absolute, certo? Que é esse estilo que está aqui já, ó. Vou descomentar. Quando eu salvar, vejam que agora nós temos os textos lateralmente, mas a bola ela não respeita mais o flexbox. Ela não está lateral aos textos, ela ficou em cima dos textos, viram? Porque eu posicionei ela de forma absoluta ao py, que seria a classe about, a div com a classe about, que tem o position relative, certo? Então lembre-se, sempre que for usar position, tem que ter o elemento py com position relative e o filho que você quer posicionar posicionar na sua div, no seu container, ele tem que ter o position absolute da forma como fizemos aqui, ó. Vejam, quando eu tirar esse relative daqui, vai acontecer uma coisinha. Aqui, como a gente não tem outros containers, a bola continua no mesmo lugar. Mas o position absolute, ele sempre vai procurar o próximo relative para se alinhar a ele, certo? Como a gente não tem outros containers aqui no nosso HTML, vejam, só temos aqui a div about. Essa div about tem uma page, que não tem muitos estilos, né? Vejam aqui, só tem uma width de 100% e um height de 100 VH. E depois temos o body. Então não vai mudar tanta coisa se a gente não manter o relative. Mas, por padrão, lembrem-se que sempre que a gente quiser posicionar um objeto de forma absoluta, a gente tem que ter o py desse objeto de forma relativa, beleza? Lembre-se sempre desse detalhe. Ok, então, a gente viu aqui que essa bola tem que estar bem alinhada ao canto superior esquerdo do nosso container, né? Então, para fazer isso, o que a gente pode fazer é adicionar posicionamentos de top e left para o nosso círculo, que eu até já deixei comentado aqui para facilitar a nossa videoaula. Então, ó, para top, eu vou querer alinhar o nosso círculo em menos 121 pixels, então ele vai meio que subir aqui e entrar um pouco para essa parte da tela aqui, certo? E para left, que é para a esquerda, eu quero alinhar menos 91 pixels, então ela vai dar uma alinhada para cá, ó, para essa parte aqui do nosso código, beleza? Então, deixa eu salvar aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Salvei, pronto. Temos o círculo alinhado na lateral esquerda, na lateral superior esquerda do nosso container, né? Agora ele não influencia mais os elementos de texto, ele está como se fosse flutuando, né? O position, ele faz os elementos flutuarem e não interagirem com os outros elementos que estão, por exemplo, no plano normal, que seria esses dois textos aqui, ó, os 3 parágrafos e o título sobre o Flexbox, beleza? E daí, pessoal, se eu quisesse aqui, por exemplo, alinhar esse círculo do lado de cá, eu poderia mudar de left para right, beleza? E ele vai ser alinhado na direita, ok? Beleza? Voltando aqui. Percebam que os nossos parágrafos estão atrás do círculo, né? E não queremos que isso aconteça. Para corrigir isso, podemos mudar o z-index dos nossos parágrafos para que eles tenham um z-index maior do que o z-index do círculo, certo? Por exemplo, aqui no nosso título, a gente tem um z-index de 1. Se eu comentar esse cara e salvar, o nosso título some, viram? Então, ó, vou voltar aqui, o título apareceu. Se eu vier aqui no nosso HTML, no About Paragraph, porque muitas pessoas pensam, se eu preciso colocar um z-index, então eu posso colocar nos parágrafos e tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Vamos fazer um teste aqui então. Peguei a classe do parágrafo lá no HTML, colei aqui, criei um estilo, né, um seletor de estilo, e vou adicionar o z-index
valendo o valor 1 para ele e nada aconteceu. Viram, pessoal? Por que nada aconteceu? Percebam que aqui no HTML a gente tem uma div, que dentro dessa div nós temos 3 parágrafos. Nesse caso, os parágrafos não foram trazidos para frente do círculo, porque a div está atrás do círculo, somente os parágrafos estão à frente. Mas como o elemento pai desses parágrafos está atrás, os parágrafos não vão ser trazidos para frente, tá? Eles só serão trazidos quando o pai deles for trazido, que no caso é o About Content. Então, vamos dar uma olhada nesse About Content lá no CSS. Deixa eu só voltar aqui como estava antes. O About Content eu já deixei comentado aqui um z-index de 1, né? Então, vamos descomentar. Tem um atalho, tá, pessoal? Para comentar é Ctrl+, para descomentar é Ctrl+ novamente. No Mac é Command+, tá? Então, ó, vou salvar aqui. E agora nós temos tanto o título quanto os parágrafos à frente do círculo. Mas ainda não está parecido com o que a gente precisa, né? A gente precisa ter esse espaçamento entre o título e os parágrafos. E além disso, o título e o parágrafo têm que estar alinhados, tá? Aqui no nosso caso, não temos o espaçamento, eles estão bem juntinhos e eles também não estão alinhados. Então, vamos colocar um gap no elemento pai de todos eles, que foi o elemento que eu adicionei o flex, que é o about, tá? Então, ó, essa propriedade gap, ela vai dar um espaçamento de 120 pixels entre os elementos filhos. E vejam que ela só funciona se eu tiver um display flex, tá, pessoal? Vou salvar aqui. Agora nós temos um espaçamento sobre o flexbox e os parágrafos. E daí, se eu tirar esse display flex, vejam que nada mais vai acontecer, as coisas vão lá para trás e o gap também não funciona. Então, vou colocar de novo o display flex, consertou, mas notem que eles não, os parágrafos e o título não estão alinhados, né? Ele tem essa diferença aqui, ó, de tamanho. Para ajeitar isso, vamos dar um inspecionar aqui nos parágrafos, vamos ver o que está acontecendo, né? Ó, percebe que os parágrafos têm essa corzinha amarela, laranja, uma coisa assim, em cima deles, em cima e embaixo? Isso é o margem do parágrafo, tá? Como eu tinha dito no início do vídeo, por padrão esse margem é definido pelo navegador e a gente pode mudar. Se a gente vir aqui, ó, nessa tela do lado aqui e scrollar até lá no final, a gente consegue ver esse quadrado que diz quanto de padding nós temos, nesse caso é 0, quanto de border nós temos, nesse caso também é 0, mas de margem a gente tem 20 em cima e 20 embaixo. Deixa eu mudar essa margem aqui para 0 e vamos ver o que vai acontecer. Ó, tirei a margem de cima e daí, ó, ele alinhou o nosso parágrafo com o título, beleza? Então, a gente precisa fazer isso lá no nosso CSS, né, pessoal? Então, ó, eu vou copiar essa classe dos parágrafos e vou criar o seletor de parágrafos aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um margem top de 0, vou remover o margem top, salvando aqui, notem que a gente já tem o nosso carinha aqui alinhado. E daí, ó, quando eu venho inspecionar, eu só tenho margem bottom agora, ó. Em todos os parágrafos, eu apenas tenho margem bottom, certo? Se bem que esse último parágrafo aqui, ó, não precisa ter um margem bottom, porque ele não precisa empurrar nada, entendeu? Então, ó, para tirar o margem bottom somente desse cara, o que é que eu posso fazer? Posso copiar a classe dele, daí aqui embaixo, ó, eu crio outro seletor, né? Com essa mesma classe, só que daí eu escrevo um pseudo-seletor, que é o last of type, tá? Que na tradução seria último desse tipo. Qual é o tipo desse cara, desse about parágrafo, né? A gente tem 3, que são 3 parágrafos. Então, o pseudo-seletor last of type vai pegar o último elemento que tem a classe about parágrafo, que nesse caso é o nosso último parágrafo aqui. E para ele, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um margem bottom de 0, beleza? Esse margem bottom vai tirar daqui todo o margem que tinha anteriormente. Como ele não precisa empurrar nenhum elemento para baixo, ele não precisa ter margem bottom. Nos outros, ó, o margem bottom continua, beleza, pessoal? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu queria mostrar como utilizar o Flexbox e o Position para posicionar os elementos de vocês, tá?
acredito que ficou um vídeo bem simples, bem didático, para vocês entenderem como funciona essas propriedades, né? E daí a gente pode até mostrar o antes e o depois de como era, né? Só para vocês verem rapidamente, antes de finalizar o vídeo, se eu tirar essas duas propriedades, vou comentar as duas e salvar, temos isso daqui. Se eu vim aqui no círculo e tirar essas 3 propriedades, nós vamos ter exatamente o que a gente tinha no início, certo? E daí, se eu vim aqui e comentar esses caras, tirar esse cara aqui também, nós vamos ter exatamente o que tínhamos no início. E daí, descomentando tudo, voltando lá como a gente tinha feito, nós temos o nosso layout exatamente igual como está aqui no ScaleDraw, certo? E é isso aí, pessoal. Deixa o like aí no vídeo, se não é inscrito, se inscreve no canal, coloca aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham sobre desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, carreira em tecnologia, o que vocês quiserem saber, pergunta aí nos comentários. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, valeu, falou!